Vítor Coelho em entrevista. 10ª parte, o ponto final. Cá estamos nós para a 10ª parte da entrevista ao professor Vítor Coelho. Professor Vítor, participou em quantas comissões de Braille? Em todas quantas existiram. Portanto, na Comissão Permanente de Braille, que foi criada em 66, depois numa outra Comissão de Braille, criada em 1984, até 90, depois numa outra criada em 99, que acabou em 2003, e a partir daí julgo que não houve mais comissões de Braille. Mas até ao fim de 2003 eu ainda participei nessa comissão de Braille e essa última até foi com a participação também da Comissão Brasileira do Braille. Nós uniformizámos o código para a informática, por exemplo, tratei do código musical. Achou positivo juntarmos ao Brasil? Sim, não. Esteve cá uma comissão brasileira em 2000, no ano 2000 esteve cá uma comissão brasileira. Nós organizámos um simpósio em maio, isto era em maio, organizámos um simpósio, participámos, portanto, em conferências diversas, quer de um lado, quer do outro, adiantámos a grande preocupação da unificação com o Brasil. Compreende-se é que os textos impressos em Portugal e impressos no Brasil convém que possam ser lidos e entendidos pelos leitores, quer portugueses, quer brasileiros. Adotar códigos diferentes é um problema. Portanto, nossa preocupação foi essa. E as coisas correram bem. E depois, no ano seguinte, em 2001, fui ao Brasil porque o Ministério da Educação lá do Brasil organizou um congresso internacional sobre educação e nesse congresso internacional havia foi reservada uma participação à Comissão Brasileira do Braille, que quis, evidentemente, ter a colaboração dos portugueses da Comissão Portuguesa. Certo. De maneira que fomos ao Brasil, portanto, tinha eu já 71 anos quando fui ao Brasil. E a viagem não é curta, é longa. Não, é praticamente 10 horas. Exato. O congresso era na Bahia, na cidade de São Salvador da Bahia, e, portanto, fomos para a Bahia, estivemos lá uma semana, praticamente. Participámos no Congresso Geral e participámos nas reuniões com a Comissão Brasileira do Braille. E, portanto, adiantámos o código para a informática, acertámos também, por causa da publicação do código matemático, embora com alguns desacordos, mas enfim, adotámos. A base foi o código adotado para a língua espanhola. Exato. E claro, e as coisas para a própria língua portuguesa. Quem é que fazia parte das diversas comissões? Consegue listar, de forma geral, as várias pessoas que participaram destas comissões? Mesmo esqueça, eu tenho uma lista com esses dados, digamos. Primeiro a comissão de tantos a tantos. Mas sabe, os constituintes foram este. Tenho a lista. Claro que eu agora podia fazer um certo esforço de memória, mas podia-me esquecer de alguém, porque nestes anos todos, isto é tudo de gente que já desapareceu, já cá não está. Então, está o Diodato, olha. O Diodato ainda cá está. Então diga uma coisa. Pertenceu nesta última comissão. Para a próxima vez que nós voltarmos, consegue ter consigo a lista dos nomes para nós ficarmos a conhecer? Ouça, eu posso lhe mandar um ficheiro com dados desse tipo. Uma coisa importante agora é dizer-me qual é
o link para onde quer que eu lhe mande. Então eu digo-lhe no final, está bem? Da nossa entrevista. Como é que eram os trabalhos nas diversas comissões? Como é que isso se processava? As coisas eram muito discutidas. Havia pontos de vista diferentes. Uns mais científicos, outros mais ligados às letras e que não eram tão acessíveis, porque discutir coisas não é fácil. É assim, é assado, adota-se isto, adota-se aquilo. Isso não é fácil. Se eu me lembrar, isto é um problema que eu vou apresentar como exemplo para mostrar como as coisas às vezes podem ser difíceis. Nós discutíamos entre nós, não havia ninguém que tivesse o voto de assim não pode ser. Não, tínhamos que estar de Todos em acordo. pé de igualdade, sim. Bom, às vezes discutia-se, por exemplo, quando estava a redigir uma coisa, e eu lembro-me que havia pessoas que diziam deve-se não sei quê. E eu, às vezes, dizia, é melhor pôr pode-se, em vez de deve-se, pôr pode-se. Porque deve ser dever. Quando nós pomos deve-se, é meio caminho andado para que haja erros. Se eu disser pode-se, como aconselha-se, é diferente. Permite um bocadinho a personalidade que cada um pode imprimir aos textos que está a escrever e que está a fazer. E àquilo que pode ser permitido, que pode ser admitido ou não. Porque na escrita, muitas vezes acontece que há situações alternativas, umas são porventura melhores ou piores, depois depende do gosto de cada um, do gosto literário, do gosto... Bom, em suma, eu era mais partidário de pode-se e havia quem fosse mais partidário de deve-se, que era obrigatório. Portanto, às vezes passava-se ali uns minutinhos a discutir deve ser assim ou deve ser assado, pode ser assim ou pode ser assado. Mas isto é para mostrar ao pormenor que nós chegávamos, mas nós discutíamos tudo. Fale-me do ponto final. O ponto final, por exemplo, foi esse. Foi um ponto muito discutido. Pode-nos relatar quais eram as diversas opiniões e porquê? Bem, do que se lembra, claro. É capaz já de ser um bocadinho difícil. Sim, mas já uma coisinha ficou, porque o tema é tão giro. O ponto base é este. Um ponto é um ponto. Ora bem, nós temos o ponto 3, que é o apóstrofo, que cada vez se usa menos. Antigamente usava-se muito na poesia, etc. Cada vez se usa menos. Mas não deixa de ser um apóstrofo. É um apóstrofo que é de substituição de uma letra. Portanto, esse é o ponto 3. Mas o ponto final, que era o 256, foi assim que eu aprendi e que utilizei até muito tarde, era o 256, mas esta história de ser um ponto ou não ser um ponto contribuiu para se utilizar um ponto que no fundo era um ponto que tanto era ponto final como um ponto abreviativo, como eu digo, excelentíssimo, que eu ponho X ponto, certo. Pronto, esse ponto que outros podem tratar, mas se é um ponto ou é um apóstrofo, eu digo, é um ponto. O que interessa é que é um ponto. Bem, em termos de contexto, ele está no final da palavra, não é? Logo não pode ser um apóstrofo. Bom, mas é que... Mas, na verdade, o apóstrofo propriamente, como sentido de apóstrofo, que é sempre entre letras. De letra, e é cada vez se usa menos. Claro. Bom, mas vocês não se deixaram influenciar pela escrita à tinta? A escrita à tinta é um ponto. Pois é, não se deixaram influenciar? Isso influencia. E depois, por esse período, mais ou menos, há influências. Eu tive conhecimento que, por exemplo, na Alemanha,
já era o ponto 3, é que era ponto também. O ponto final também era o ponto 3. E isso contribuiu um bocadinho. É claro que eu, quando andei na faculdade, em Germânicas, pedia livros para a Alemanha e vieram todos. Nunca tive falta de livros de texto, porque eles mandaram os livros todos. Em alemão abreviado. Atenção. É claro, isso também era uma preocupação minha. Eu, com qualquer língua, procurava conhecer a etnografia que era usada nesse país. E era a maneira de depois ler com facilidade os livros que me mandavam, quer de Inglaterra, quer de França, quer da Alemanha. Os livros vinham abreviados, mas eu li sempre os livros abreviados, porque tive sempre preocupação de utilizar a etnografia em português, claro que era muito necessário, mas nos outros países essa necessidade também se fez sentir, porque o braille ocupa mais espaço, porque são mais letras que se têm que escrever, porque ocupa mais espaço e ocupa mais papel quando se imprime, encarece os livros ficam mais volumosos, enfim, uma etnografia poupava normalmente 30 e tal % do papel, de maneira que eu utilizei sempre a etnografia, fui sempre especialista de etnografia, mesmo cá em Portugal, era especialista da etnografia. E quando foi para nós, cá em Portugal, a certa altura, depois com a informática, pôs o problema, eu fui das pessoas que mais trabalhei no sentido de arranjar um código, até aproveitando ainda a etnografia que se utilizava, mas reduzindo-a muito para se poder ter um programa que, tendo um texto escrito, por exemplo, em TXT, com o texto, aquilo transformava em texto etnografado. Mas isso também não foi nada fácil, mas eu trabalhei muito nesse sentido. Se pensar no final da década de 80, princípio de 90, tivemos trabalho aturado nesse sentido. Eu fui das pessoas que mais trabalhei, claro que não fui sozinho, tinha que discutir com outras pessoas, mas fui sempre muito especialista, digamos, em etnografia, em texto etnografado, etc. Ficha técnica. Produção e edição, a cabo. Associação dos Cegues e Amblyopes de Portugal. Data de gravação, Lisboa, 27 de maio de 2023.